palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Querido Padre Dailson, grande amigo, amado povo de Deus, minha pregação hoje tem 3 pontos. Na introdução vou falar sobre as leituras que nós ouvimos. A carta de Coríntios, depois o Evangelho de Lucas. Depois vou falar um pouquinho da data comemorativa que temos hoje, 7 de setembro. E termino falando do tema: a escuta é a contemplação da palavra de Deus. Essa semana nós estamos meditando, a liturgia nos propõe a meditação da carta de São Paulo aos Coríntios, os primeiros capítulos dela. Ontem, na liturgia de ontem, isso aqui é para contextualizar os versículos de hoje. Na liturgia de ontem, vimos uma indisposição do apóstolo Paulo com a comunidade que estava dividida entre os discípulos de Apolo e os discípulos de Paulo. E dentro desse contexto de uma comunidade dividida, é que nós temos hoje o apóstolo Paulo chamando a atenção dessa comunidade. Ele começa, a leitura de hoje começa com um versículo que dirige a ele, o apóstolo Paulo, e também Apolo, que era um missionário, também descrito no livro dos Atos dos Apóstolos. E ele vai dizer que não nos devemos vangloriar, porque nós mesmos, na verdade, não temos nenhuma glória, que tudo que temos nos veio de Deus. É Deus que realiza em nós a sua obra. Então, se portanto devemos nos gloriar de alguma coisa, devemos nos gloriar em Cristo. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. E ele vai dizer quais são as glórias que o ministério apostólico deu a ele. Quais glórias foram essas? Olha, ele começa colocando assim: Deus nos apresentou a nós apóstolos em último lugar, no lugar menos importante, último lugar, e somos condenados à morte. Nós somos tidos como tolos, somos tidos como fracos, e também já passamos fome, nudez, esbofeteado, fadiga. De fato, todos os apóstolos de Jesus, eu estou dizendo todos os apóstolos, com exceção o evangelista João, que morreu exilado na ilha de Patmos, mas todos os outros morreram de morte violenta, alguns apedrejados, outros decapitados, outros crucificados. O apóstolo está dizendo nessa carta hoje o comprometimento com o Evangelho, com a mensagem de Jesus. E nós estamos dispostos a sofrer por amor a Cristo? Ou será que nós estamos como os habitantes de Corinto, nos vangloriando de nossas próprias ações, daquilo que fazemos, o serviço que prestamos? Ou será que nós nos gloriamos no Evangelho de Cristo? Não somos nós que realizamos nada, é Deus que realiza tudo em nós. Tudo é Deus quem realiza. Já o Evangelho de hoje faz parte da controvérsia entre Jesus e os fariseus. O problema aqui não está na transgressão da lei, que era trabalhar no dia de sábado. O problema
estava na aplicação do rigorismo da lei, aonde escravizava o ser humano em detrimento de uma lei escrita fixa para salvar vidas. Preste atenção. Para salvar vidas, a lei tem que fazer algumas concessões. Os fariseus vão criticar Jesus porque ele, passando numa plantação de trigo, ele vai arrancar algumas espigas para comer junto com seus discípulos. No entanto, Jesus vai citar uma passagem do Antigo Testamento, aonde o sacerdote era Abiatar, e Davi entrou dentro do templo e comeu os pães da preposição. Os pães da preposição era parte do rito judaico, aonde somente o sacerdote podia comer. Assim como as carnes do sacrifício, somente o sacerdote podia comer. E no entanto, Davi e seus companheiros, porque estavam com fome, transgrediram a lei e comeram do pão. Não é que Jesus seja contrário à lei. Jesus não é contrário à lei. Pelo contrário, ele vai dar pleno cumprimento à lei. Mas olha o que ele diz no último versículo de hoje: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Para entender que, é claro, nós católicos temos como dia do Senhor o domingo, mas Jesus está mostrando aqui que no cumprimento de salvar uma vida, concessões precisam ser feitas. A lei pela lei mata. A lei pela lei escraviza. Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer assim: a letra mata, mas é o Espírito quem dá a vida. Aqueles que amam a lei estão libertos da lei, estão livres de cumprir a lei. Aqueles que vivem, têm o seu coração e cumprem porque amam, não porque é uma obrigação, mas porque amam, a lei não escraviza, a lei liberta. Como assim, padre? Me explica melhor. Eu vou dar um exemplo prático e que vocês vão entender assim que eu disser. Aqueles que amam estão libertos da lei, porque a lei não é um peso. Deixa eu perguntar a vocês: é pecado matar a mãe? Estou perguntando, é pecado matar a mãe, sim ou não? É claro, é 2 pecados aí. O primeiro pecado de não matar, o segundo de honrar pai e mãe. Então, é um pecado matar a mãe, sim ou não? Sim. Mas quem é que já pensou matar a mãe? Quem? E por que não pensa em matar a mãe? Porque ama a mãe, quer bem a mãe. Então, esse mandamento, não matar, não se aplica a mim, porque eu amo tanto a minha mãe que eu não vou matá-la. Eu quero tão bem a minha mãe que eu não vou desonrá-la. Então, aquelas pessoas que amam estão livres da lei. O que Jesus está querendo mostrar aos fariseus, que o rigorismo da lei e pela lei gera escravidão, não gera vida.
Mas pelo contrário, quando a gente ama de fato, aquela lei não vai se aplicar, porque nós fazemos isso por prazer. Hoje nós estamos celebrando o dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. O Brasil tem a sua raiz e a sua vocação, a catolicidade. Que palavra difícil, padre. Ou seja, a identidade do Brasil é uma identidade católica. Eu vou provar. Quando Portugal ainda nem era Portugal, estava pelo domínio dos muçulmanos, surgiu um valente guerreiro, um homem forte, Henrique Afonso. Ele era soldado. E ele foi para o sul, pertencia às tropas da Espanha, e ele foi ao sul de Portugal para ver como estava a invasão dos muçulmanos. E aí, no seu acampamento, Henrique Afonso teve uma visão de Jesus e das suas 5 chagas. E Jesus falava a Afonso Henrique: combate contra os muçulmanos, porque você vai vencer. Mas os muçulmanos eram 5 vezes mais do que o exército dele. E ele vai dizer a Jesus: Jesus, aparece para os muçulmanos, faz os muçulmanos se converter, e aí a gente não vai ter que lutar, vai ficar tudo bem. E Jesus diz a ele: não, você vai lutar. Afonso Henrique luta contra os muçulmanos, expulsa os muçulmanos do território, os muçulmanos são expulsos. Os soldados, vendo a valentia de Henrique Afonso, vão aclamar Henrique Afonso rei, o primeiro rei de Portugal. Tanto que até hoje, no brasão de Portugal, no brasão, não na bandeira, no brasão de Portugal tem uma cruz com 5 chagas, que representa a visão de Henrique Afonso. E a partir daquele momento, os muçulmanos expulsos de Portugal, Portugal se torna uma nação católica, pertencente debaixo do domínio da Igreja Católica. Os anos se passaram, chegamos no século XVI, 1500, propriamente no dia 21 de abril, aconteceu o descobrimento do Brasil. No dia 23 de abril, desembarcados no litoral brasileiro, a primeira coisa que os portugueses vão fazer é fixar nessa terra uma cruz e rezar uma missa, porque era Páscoa. O Brasil nasce debaixo de uma cruz e depois de uma ação de uma missa. O primeiro ato dos colonizadores não foi ver se tinha ouro, não foi ver quais eram as riquezas da terra, mas foi celebrar uma missa. Há quem diga que Portugal veio colonizar o Brasil por dinheiro, para aumentar o império, pegar riqueza. Pode até ser que tenha tido interesses econômicos e de expansão do império. Mas naquela época em que o mar era desconhecido, aonde muitas embarcações saíam, mas poucas voltavam. E se você lê os poemas de Camões, ele vai descrever o mar com monstros marinhos que engolem navios, porque era um mundo desconhecido. A pergunta que eu faço: qual é o maluco que se colocaria em um barco por causa de dinheiro, sabendo que não poderia voltar? Antes de tudo, a motivação que estava no coração
do rei era a expansão da fé católica. Porque vamos entender, a Espanha já tinha descoberto a América. O Império Espanhol já estava crescendo e precisava também levar a fé àqueles que não conheciam. Quando o rei de Portugal escreve ao Santo Padre, o Papa, ele diz que uma das motivações de avançar para as descobertas era a expansão da fé católica. Tanto é que dentro dessa comitiva de Pedro Álvares Cabral, que eram 15 navios, mais ou menos 1.500 homens, havia ali um número grande de padres jesuítas. Para que tanto padre? Para evangelizar o povo, para catequizar o povo. Então o Brasil nasce diante da terra de Santa Cruz. O primeiro nome do Brasil, primeiro foi Terra Vera Cruz, depois se tornou Terra de Santa Cruz, e só mais tarde, 1515, é que vai tomar o nome Brasil. Só mais tarde, mas até então era Terra de Santa Cruz. O tempo passou, vamos para o ano de 1822. Dom Pedro I era um monarca, o rei de Portugal estava em Portugal, e aconteceu que muitas revoltas no Brasil, para poder transformar o Brasil independente de Portugal. Mas as revoltas eram locais. Independência Baiana, 2 de julho. Inconfidência Mineira, 21 de abril. Revolta no norte do Brasil. Revolta no Recife. Revolta no sul. Cada grupo queria uma independência. Princesa Leopoldina, sabendo do risco que o Brasil corria, adiantou e pediu que enviasse uma carta a Pedro, porque o parlamento todo sabia que o Brasil precisava ser independente. E aí escreveu a Dom Pedro. Dom Pedro estava na província de São Paulo, e ao chegar e ler a carta, Dom Pedro proclama o Brasil independente. Não é como mostra o quadro de Américo Vespúcio, um quadro bonito com Dom Pedro e todas as tropas ali. Não, foi menos solene. Mas no dia 7 de setembro de 1822, acontece o grito da independência. Somente no dia 12 de outubro de 1822 é que Dom Pedro vai ser aclamado rei. Mas a coroação de Dom Pedro só vai acontecer no dia 1º de dezembro de 1822. Até a proclamação da República, 15 de novembro de 1889, a independência era celebrada no dia 12 de outubro, ligada a Dom Pedro. Depois disso é que voltou a ser no dia 7 de setembro. Padre, mas por que você está contando essa história longa sobre a independência do Brasil? É para que o Brasil não se esqueça da sua vocação, a primeira vocação do Brasil, que foi a evangelização dos povos. Nós nascemos, os povos originários aqui não eram católicos, os indígenas não eram católicos, se tornaram católicos. Durante muito tempo, nós fomos a maior nação católica do mundo. Hoje já não somos mais. O número de católicos caiu consideravelmente. Mas nós não podemos perder aquilo que era desde o início,
a vontade de anunciar o Evangelho. Nós temos essa vocação, uma vocação católica. Agora, ainda nessa vocação católica, permita eu falar para vocês do tema dessa noite. A contemplação é a escuta da palavra de Deus. Há quem lê a Bíblia como se fosse um livro de historinha, um livro mitológico. Há quem lê a Bíblia como se fosse um livro de antropologia. Ali está a origem do povo hebreu, ali está a origem dos cristãos. Existem aqueles que leem a Bíblia só para justificar sua teoria. Esses são os fundamentalistas, que querem obrigar as pessoas a viverem do seu jeito. Então usa a Bíblia, cita versículo separado, isolado, para poder justificar aquilo que quer. Esses são os fundamentalistas. E existem aqueles que leem a palavra de Deus como aquilo que ela é, palavra de Deus. Como está descrito no documento da Dei Verbo, número 4. O mesmo Espírito que inspirou os agiógrafos, aqueles que escreveram a Bíblia, devem ser o mesmo Espírito que me ajuda a interpretá-la. Então, Padre, entre todas essas pessoas, como é que nós devemos ler a Bíblia? Nós devemos ler a Bíblia com o Espírito que a escreveu, que inspirou aqueles que escreveram a Bíblia. Deixa o Padre falar uma coisa para vocês. O que veio primeiro, a Bíblia ou a igreja? O que veio primeiro, a Bíblia ou a igreja? Não foi a Bíblia, foi a igreja. O primeiro livro a ser escrito foi o livro dos Tessalonicenses, no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento já existia quando Jesus nasceu. O primeiro livro do Novo Testamento foi Tessalonicenses. O último livro, de fato, foi o Apocalipse, escrito no final do ano 100, mais ou menos, não se sabe o ano exato. Mas entre a morte de Jesus e o último livro que foi escrito, temos quase 80 anos, 70 anos. Durante 70 anos a igreja não tinha Bíblia do jeito que nós conhecemos. Os livros foram surgindo ao longo que a igreja ia vivendo. A carta que nós lemos hoje de São Paulo aos Coríntios é São Paulo escrevendo para uma comunidade católica chamada Corinto e que hoje faz parte da Bíblia. Então muita gente acha que a igreja nasceu da Bíblia. Não, a Bíblia que nasceu dentro da igreja. É diferente dos protestantes que surgiram em 1515. Os protestantes sim, eles nasceram depois que a Bíblia estava pronta, traduzida e já impressa. Eles sim. Mas quem é que guardou a Bíblia durante 15 séculos para que eles tivessem a Bíblia? A igreja católica. Então, se a igreja nasce antes da Bíblia, é a igreja que interpreta a Bíblia. E como que eu posso ler a palavra de Deus? Como eu posso escutar a palavra de Deus? Contemplando como a igreja contempla. Preste atenção. Quando você lê as Sagradas Escrituras, o que você procura nela? Você já se perguntou? Você já fez essa pergunta? Quando eu leio a Bíblia, o que eu estou procurando nela? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que se colocar diante dela como alguém que quer ouvir Deus.
Então, primeira coisa, antes de ler a palavra, faça uma oração. Senhor, e aqui o padre está ensinando, preste atenção, quem está dormindo acorde. Ei, olha. Agora o padre vai ensinar os passos para você fazer a contemplação da palavra de Deus. Quando você for ler a palavra de Deus, não fica num lugar tumultuado, não. Ah, padre, eu leio na sala, com a televisão ligada. Você vai conseguir ouvir Deus com a televisão ligada? Claro que não. Nem se for o padre Gregório na televisão falando para você. Você tem que desligar a televisão. Ah, mas o meu telefone está ali do lado. Eu fico zapeando no Zap. Você vai conseguir ouvir Deus? Também não. Então, quando você for ler a palavra de Deus, deixa tudo. Telefone, televisão. Entra para dentro do teu quarto. Ou vá para um lugar aonde você possa estar sozinho diante da palavra de Deus. Você está num lugar sozinho. Ali é o lugar que Deus vai falar ao seu coração. Agora, adianta eu ir ler a palavra de Deus com o coração fechado? Sim ou não? Claro que não, não vai dar fruto. Então, diante da palavra de Deus, você começa: Senhor, faça sua oração do jeito que você quiser. Pode ser uma oração livre, com suas palavras, ou pode já ser uma oração decorada, escrita pela igreja. Mas você reze antes: eu estou aqui e quero ouvir a tua voz. Fala-me, Senhor. Fala. E aí você começa a ler o texto bíblico. Invoca o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para iluminar a sua inteligência. E aí você começa a ler o texto bíblico. Leu uma vez, não entendi nada. Quem é que já leu a Bíblia e não entendeu o que leu? Levanta a mão. Olha aí, tem muita gente. Eu também, muitas vezes leio e falo: meu Deus, o que isso quer dizer aqui? Aí eu tenho que pegar meus livros, olhar uma coisa, olhar outra, ver o versículo de cima, ver o versículo de baixo, para entender. A gente não entende a Bíblia lendo de primeira, não. Para começar, a gente está mal acostumado na leitura. Ninguém consegue ler um texto de primeira e entender tudo que o texto vai falar. Poucos conseguem. Então lê uma vez, Senhor me fala, o que o Senhor quer? Lê uma segunda vez. E ali você começa a perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer me falar? E Deus vai inspirando no seu coração aquilo que você tem que fazer. A leitura de ontem, da missa de ontem, era tão confusa para mim, que na hora que eu parei para poder meditar, para poder fazer a homilia da missa de ontem, a leitura para mim era tão confusa, e os meus olhos caiu no versículo 5 da carta de Paulo ontem, da carta aos Coríntios, que diz assim: quem me julga é o Senhor. Paulo não estava preocupado com o julgamento do mundo, ele estava preocupado com o julgamento de Deus. Mas eu só consegui enxergar esse versículo depois que eu li 3 vezes o mesmo texto. E aí Deus, ele vai lhe mostrando, na oração, de forma de oração, você vai falando: Jesus, me mostra, o que o Senhor quer de mim? E lê o texto mais uma vez. Depois que você viu tudo aquilo que Deus quer lhe falar, você pega e começa a rezar: Senhor, como é que eu posso transformar o texto que eu li hoje na minha vida? Epa, espera aí, agora chegou a hora da conversão.
A minha consciência não me acusa, o apóstolo falou ontem. Mas peraí, quais são os pecados que eu tenho? E aí Deus começa a me mostrar, e eu começo a ver que eu preciso conversão, preciso mudar minha atitude, preciso pedir perdão fulano, preciso pedir perdão ciclano. E a palavra de Deus vai mudando nosso entendimento. Por fim, você vai agradecer a Deus. Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor me falou hoje. É assim que a gente faz uma contemplação da palavra de Deus. Se você tem acesso ao escrito de algum santo e quiser ler junto com a palavra de Deus, é bom, porque aquele santo, ele contemplou antes de você, e você agora lendo a palavra de Deus e lendo o comentário daquele santo, você vai ver outras coisas que Deus vai te mostrar. Mas o fato é, eu não posso pertencer àquele grupo que lê a Bíblia de forma fundamentalista. Eu não posso pertencer àquele grupo que lê a Bíblia como se fosse um livro de mitologia. Eu não posso pertencer àquele grupo que lê a Bíblia como se fosse só um livro de estudo. Não. A Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia é palavra de... E eu tenho que ler a Bíblia como aquilo que ela é. Palavra de... Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.